Meus irmãos, bom dia. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical e, como já é de conhecimento de todos, estamos estudando a revista Compromisso. Semana passada nós terminamos o livro de Efésios e agora estaremos começando o livro de Filipenses. E o tema da nossa lição de hoje é Vitória apesar do sofrimento. E um ponto interessante que o autor destaca é: como lidar com o sofrimento tem sido uma das indagações mais preocupantes da vida. Como entender as causas do sofrimento? Como diferenciar a natureza da dor, se por negligência ou por entrega ao Evangelho? Paulo escreve aos Filipenses estando preso e ensina aos crentes a compreenderem que, mesmo em meio à dor legítima, tudo pode trazer benefícios para o reino de Deus. E para nós começarmos o nosso estudo de hoje, vamos fazer a leitura bíblica do nosso textuário, que está em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. Vamos ler a Escritura Sagrada. Bom dia, graça e paz, irmãos. Em Filipenses capítulo 2, versículo de 5 e 8, diz: tende vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Muito obrigado, Leilane. O que é que você acha? É possível ter vitória sobre o sofrimento? Esse é um dos temas básicos da nossa lição de hoje. E eu gostaria de convidar o professor Raimundo. Pastor Raimundo, é possível vitória apesar do sofrimento quando em todo o tempo entendemos a utilização da nossa vida no reino de Deus? Fale-nos um pouco sobre isso. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para participar dessa escola dominical abençoada. E nos foi dado esse tópico baseado no versículo 12 de Filipenses, capítulo 1, Filipenses 1:12, que diz o seguinte: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas foram estas que aconteceram ao apóstolo Paulo e como essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho? Primeiro, Paulo estava preso, encarcerado. Não vamos aqui tratar os motivos dessa prisão. Era injusta, por ser um servo do Senhor, por ser um apóstolo de Cristo, mas houve também certa imprudência do apóstolo, porque ele havia sido avisado por servos de Deus, através do Espírito Santo, usando o servo de Deus, que não deveria ele ir a Jerusalém. Pelo menos 2 vezes isso está mencionado no livro de Atos. Ele, então, especialmente no capítulo 21, que estava às portas, ele desconsiderou e foi. E aí foi preso. Mas Deus não retirou o cuidado de sobre ele. Ele ficou preso em Cesareia 2 anos. Houve um complô para tirar a vida dele. Deus interveio através de um oficial romano. Ele foi levado com 470 soldados fazendo a segurança dele até Cesareia, de Jerusalém a Cesareia, cerca de 114 quilômetros de distância, e chegou em segurança. Em Cesareia ele tinha permissão, embora preso, tinha permissão de receber os irmãos, de ser cuidado por eles, enfim. Inclusive, ele teve audiências com Festo, com Félix e com Festo. Inclusive, Agripa se apresentou perante ele também. O que ocorre? Paulo, ele tinha uma personalidade muito forte. Então, nós vamos considerar aqui que, primeiro, ele estava preso muito provavelmente em Cesareia. É pouco provável que essa prisão esteja se referindo a Roma, mas sim a Cesareia. Cesareia de Filipe. Ano 62, entre o ano 60 e o ano 62. A outra questão que nós devemos considerar é o seguinte: por que essa prisão de Paulo e as coisas que aconteceram a ele foram
contribuíram para o progresso do Evangelho. Primeiro, Deus estava tratando com o apóstolo Paulo. Ao ser preso, ao ser humilhado, ao ser encarcerado, Deus estava tratando com Paulo. Paulo tinha uma personalidade muito forte, muito enérgico. E ele trazia consigo aquela tentação de imaginar que ele era imprescindível ao avanço do Evangelho. Era e não era. Era por causa da sua dedicação, do seu empenho, do seu denodo, de não ver dificuldades, de não se apegar a nada, mas também não era porque a obra não dependia dele. Ele era preciso, mas Deus não dependia dele, não depende de ninguém. Ele era necessário, mas Deus não dependia dele. Então, ao permitir que Paulo fosse preso, Deus está dizendo a ele, olha, você é meu servo, eu preciso de você, mas eu não dependo de você. O meu evangelho não depende de você para avançar. A primeira questão aqui é essa. Segundo, Deus está tratando com a personalidade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um indivíduo que tem tendências a ser orgulhoso, tem tendências a ser autossuficiente e a soberba. Então Deus o lança na prisão, ou seja, permite que ele vá à prisão para tratar com ele, para evitar que ele se ensoberbeça. Em segundo lugar, Deus está trabalhando com a igreja. Deus está mostrando que a igreja não depende do apóstolo Paulo. A igreja precisa dele, mas não depende dele. O Espírito Santo está dando a entender que seu servo é útil, ele é o maior doutrinador da igreja, mas Deus não depende dele. Deus não está preso a um homem, como Deus não está preso a nenhum homem, ou a homens. Deus é soberano. Todos nós temos um papel fundamental em nossa época, mas Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Então Deus está mandando um recado para a igreja com a prisão de Paulo. Olha, embora Paulo seja imprescindível e necessário, mas eu não dependo dele. Vocês podem fazer obra também. Tanto é que o apóstolo diz que muitos irmãos, encorajados pelas prisões dele, tomaram coragem e começaram a anunciar as verdades com mais firmeza. Veja o trabalho do Espírito na igreja, para que essa igreja ela saia do casulo, quebre a casca do ovo e ela mesma comece a anunciar o Evangelho. Foi o que Jesus fez. Jesus mandou os seus discípulos de 2 em 2 para mostrar que eles também podiam fazer a obra que eles estavam fazendo. Não se apegando a ele, só deixando que ele fizesse tudo sozinho, porque ele estava limitado pelo corpo da carne. E em terceiro lugar, a prisão de Paulo, os sofrimentos de Paulo contribuíram para o mundo no sentido de que o apóstolo Paulo é lançado no território do inimigo, nas entranhas do poder das trevas naquele momento, que era a cadeia, que era o Império Romano, no interior do próprio Império. E ele diz que através dessa inserção dele como prisioneiro de Cristo, todo o Evangelho é manifesto à guarda pretoriana, toda a guarda pretoriana. Então Deus é um estrategista, Deus sabe trabalhar. Nós não entendemos porque ele faz e permite certas coisas, mas certamente o Evangelho estava agora, através de Paulo, preso, Paulo humilhado, Paulo restrito. Paulo agora está manifestando este Evangelho à guarda pretoriana. Aqueles homens maus que agora começam a conviver de perto com a natureza de um homem transformado. Meus irmãos, Deus é o Senhor da igreja, Deus é o Senhor da obra. E Ele sabe conduzir a sua igreja. Os homens não vão atrapalhar o progresso da igreja, porque Deus tem tudo sob seu controle. Deus nos abençoe, que a graça do Senhor seja conosco. Muito obrigado, pastor Raimundo. E agora eu queria convidar um outro professor para nos falar o seguinte: vitória sobre o sofrimento é possível, porque mesmo no sofrimento não perdemos nossa intensa expectação. Detalhe, jamais Paulo se fez cabisbaixo, sentindo-se derrotado e deprimido. E eu gostaria de chamar o professor Bebeto para nos falar um pouco sobre esse tema. Bom dia, meus irmãos. Que bom poder estar de volta à Escola Bíblica com a participação direta. Tenho participado ouvindo. Hoje vou participar falando do segundo tópico, que diz o seguinte: vitória sobre o sofrimento é possível, porque mesmo no sofrimento não perdemos nossa intensa expectação.
Esse texto está baseado, essas palavras estão baseadas na carta aos Filipenses 1:20, que diz: segundo a minha intensa expectativa e esperança, de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Meus irmãos, o apóstolo São Paulo foi um servo fiel do Deus Altíssimo, mesmo em meio a todo o sofrimento. Notem que esta carta ele estava na prisão, sofrendo, muitas vezes açoitado, algemado, ali encarcerado. Mas era um sofrimento onde ele sorria no sofrimento, porque ele sabia ao Deus a quem ele servia. Nunca baixou a cabeça para aqueles que o açoitavam, para aqueles que o detestavam. Pelo contrário, sempre firme nas suas palavras, sempre com uma sintonia, uma conexão perfeita com Jesus Cristo. Tanto que na sua palavra ele também diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E no outro texto ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, para dizer uma frase deste nível, você precisa estar unido em perfeita sintonia com Jesus, porque ele não tinha medo da morte, não tinha medo do sofrimento, não tinha medo da dor. Vejamos aqui em Filipenses 4, 12 e 13, que diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E completa com essa célebre frase: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, as cartas dos apóstolos Paulo são apaixonantes. Você lê 1, 2, 3 vezes, não se conforma e continua lendo e continua lendo. Os irmãos como sabem, eu, minha esposa e meu filho, fomos acometidos deste coronavírus. Os irmãos não imaginam o quanto é sofrido pegar o exame e ver escrito detectado. Aí começa o sofrimento. Daí, 14 dias dentro de um quarto, tinha dia de dor de cabeça, peso no peito, um pouco de falta de ar, e você olha para o lado, vê sua esposa do lado, sem nada a sentir. Nada, absolutamente nada. Mas os dias foram se passando e o que me sustentava era essa palavra. O meu porto seguro era esta palavra. E dali eu lia a palavra, meditava e pedia: Senhor, tira de mim esse vírus sem que eu precise ir para o hospital. E o Senhor honrou a nossa fé, nos livrou desse vírus. Hoje estamos sarados, graças ao poder de Deus e à intercessão dos irmãos. Eu aproveito para agradecer. Muito obrigado, meus irmãos. Esse sofrimento lhe traz, muitas vezes, uma reflexão daquilo que você foi e é como crente. Portanto, quando eu li a lição de hoje, onde o apóstolo Paulo menciona o seu sofrimento, eu vi que o meu não era nada diante do sofrimento do apóstolo Paulo. Vitória sobre o sofrimento é possível porque mesmo no sofrimento não perdemos nossa intenção e a nossa expectativa. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, Bebeto. Fazendo algumas considerações, ainda que detido, limitado, preso, quem sabe algemado, acorrentado algumas vezes,
mas com coração veloz e sempre postos e aos olhos para o Senhor. Não deixe, gostaria de convidar um outro professor para nos falar sobre o seguinte: vitória sobre o sofrimento é possível, porque nossa vitória tem como fundamento o senhorio de Jesus. E para nos falar sobre isso, eu convido o nosso querido professor Ricardo João. Bom dia, irmãos. Graças e paz, tudo bom? O tópico que nós vamos fazer reflexão é: vitória apesar do sofrimento é possível, porque nossa vitória tem como fundamento o senhorio de Jesus. Amém? Então, o versículo que nós vamos falar é Filipenses, capítulo 1, versículo 20, que fala assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. E aqui a gente vê que Paulo, ele tem um grande conhecimento de Cristo. Por quê? Ele fala aqui, pela intensa, ou seja, intensa, grande expectação. É o estado de quem espera. Ele continua aqui, e é esperança, é ter expectativa de algo que vai acontecer. Que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, ou seja, ele tem confiança, ele tem comunhão, ele conhece a Cristo. É isso que traz para Paulo a confiança. Ele fala: Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. E aí a gente verifica aqui que muitas vezes os problemas tentam roubar nossa esperança, né? Mas a gente vê que Paulo, naquele momento, ele tinha uma grande esperança, pelo fato de ele ter uma comunhão íntima com Cristo, né? Pelo fato de ele perseverar em meio às dificuldades que ele tinha, porque nesse momento que ele escreve a Filipenses, ele estava em uma prisão. E nem por isso Paulo esmoreceu. Ele continuou firme na sua fé. Então, muitas das vezes, os problemas podem tentar roubar a nossa esperança. Às vezes nós pensamos que temos um grande problema, né? Que nosso problema é maior, é um problema intransponível, mas quando a gente se debruça na palavra e a gente compreende e tem um discernimento da palavra, a gente vai ver que o nosso problema, ele vai se tornar pequeno em meio às dificuldades. Quando a gente olha para o lado, a gente vai ver que tem coisa pior do que os nossos problemas, que nós achamos às vezes que é uma dificuldade grande. E muitas pessoas se deixam paralisar por esses problemas. E o grande diferencial de Paulo, tem que ser o nosso diferencial, é o conhecimento da palavra de Deus. Foi esse conhecimento que fez toda a diferença na vida de Paulo. E é esse conhecimento que tem que fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. E eu vou falar um texto aqui, um versículo de Romanos, capítulo 5, versículo 3 e o 4, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência é experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que a gente leva aqui, com a nossa experiência aqui? O conhecimento de Cristo, ele faz toda a diferença. E a aplicação desse conhecimento, porque não é só conhecer a Cristo, é pôr a nossa fé em prática, é você ter o conhecimento e aplicar esse conhecimento na sua vida, e eu aplicar na minha vida. É isso que vai fazer toda a diferença. Filipenses 1, versículo 6 diz assim:
tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então aqui é uma promessa divina. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. O tópico segundo diz assim, o tópico do versículo segundo diz assim, Filipenses 2, versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E isso depende de mim, depende de você. Se nós, como Paulo, verdadeiramente termos o conhecimento dessa palavra e vivermos essa palavra, a nossa vida ela realmente vai ser o que está escrito nesse versículo aqui. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós, através de nossas vidas, vamos confessar Jesus Cristo. E vai impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Vai impactar a igreja que está ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, depende de mim e depende de você. Se nós verdadeiramente buscarmos ter o conhecimento de Deus, se nós verdadeiramente buscarmos essa comunhão com o Espírito Santo, Jesus Cristo vai transbordar em nós. E sendo dessa forma, vai vir problemas? Vai. A nossa caminhada, ela não é fácil. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, vamos ter aflições e vamos ter dificuldades. Mas o nosso diferencial é ter o conhecimento da palavra de Deus e aplicar essa palavra em nossas vidas. É isso que vai fazer toda a diferença, como Paulo fez. Amém? E a lição é essa, que nós possamos ter essa mesma perseverança que Paulo teve, em meio à dificuldade, ele estava preso. Que nós possamos ter essa resiliência que Paulo teve, porque dificuldade nós vamos ter, né? E temos que passar essa dificuldade com a graça de Cristo, com o poder de Deus, porque nós temos que obedecer a palavra dele. Amém? Que Deus assim abençoe a todos e dê um dia abençoado e uma boa semana. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, Ricardo, por sua participação, meu irmão, pelo seu apoio à nossa escola dominical. Fico muito agradecido. E agora eu gostaria de ouvir agora uma outra professora que vai nos falar sobre vitória sobre o sofrimento é possível quando aprendemos a nos alegrar sempre no Senhor. E observe o texto que essa irmã vai falar em cima de Filipenses, capítulo 2, 17 e 18. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço de vossa fé, alegro-me e me congratulo em todos vós, e também pela mesma razão alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Irmã Miriam. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vitória sobre o sofrimento é possível quando aprendemos a nos alegrar sempre no Senhor. Filipenses 2, 17 e 18 diz o seguinte: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Meus irmãos, este é um dos paradoxos do cristianismo. Paradoxo e não contradição. Não há contradição no cristianismo. Alegria quando há dor, alegria quando os ventos são contrários, alegria quando houver ameaça de morte por fidelidade a Jesus. Mateus 16, 25, Jesus disse: pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Perder para ganhar. Isto é o paradoxo. Era o que Paulo vivia. Era a realidade de Paulo. Paulo está falando da prisão, quando ele disse que ele estava preso, mas que a palavra não estava presa. E Paulo fez missões na prisão.
a casa de César vos saúdam. No final da carta aos Filipenses, Paulo fala sobre isso. Então, Paulo estava preso, mas a palavra não estava presa e ele aproveitava toda a oportunidade para evangelizar e levar este evangelho de Cristo. Na outra parte ele fala, oferecido como libação. O que é isso? Remete a quê? Remete ao sacrifício por amor a Cristo como oferta de sua vida, pelo testemunho de fé e serviço ao Senhor, completando as aflições de Cristo. O preço que se paga pelo testemunho da fé, podendo chegar ao martírio. O que aconteceu com o apóstolo Paulo, completando as aflições de Cristo. A obra de Cristo foi completa, não há nada mais a ser feito. Mas o crente, ele paga um preço por ser cristão. Jesus disse, se o mundo me odiou, vai odiar vocês. Então nós sabemos que há um preço a se pagar. E muitos dos nossos irmãos vão inclusive para martírio. E não é uma história antiga, que foi lá no começo do cristianismo, conforme nós vimos na lição, mártires do cristianismo, quando falou, né, de pessoas que pagaram o preço da vida nos primeiros anos do cristianismo. Mas hoje, nos nossos tempos, nos nossos dias, a igreja é perseguida. Missões Mundiais, essa semana, estava mandando que orasse pela Ásia, uma área da Ásia, eu não me lembro agora, mas que os cristãos são perseguidos, pagam preço, não podem exercer a sua fé como nós exercemos livremente no nosso país ainda. Mas é o preço que se paga. Então, o sofrimento que Paulo vivia, e ele sabia que ele poderia ir por martírio, que ele iria por martírio. Em 2 Timóteo 4,6 é a última carta dele, a carta de despedida. E ele fala o quê? Quanto a mim já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Ele já está a caminho do martírio. E ele fala isso, como oferta de libação. Ele entregou a sua vida no altar por amor a Cristo, pelo chamado que ele teve. Quais as lições que a gente tira para as nossas vidas? Que alegria é um mandamento. Alegrai-vos sempre do Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. É uma ordenança e não opção. Alegria é fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, temperança, domínio próprio, benignidade. Deus é a verdadeira fonte da alegria. Quem tem Jesus tem essa alegria e ninguém poderá tirar. Jesus disse, a vossa tristeza se converterá em alegria. Salmo 19 fala, quanto aos cuidados do meu coração se multiplica, suas consolações alegram a minha alma. Que o Senhor nos abençoe. Eu gostaria de agradecer a irmã Miriam por sua disponibilidade em estar nos ajudando. Eu queria apenas destacar alguns paradoxos, que é alegria quando se chora, alegria quando há dor, alegria quando os ventos são contrários, alegria quando houver ameaça de morte por fidelidade a Jesus. Observe que por todos esses pontos nós temos alegria, porque nossa alegria está no Senhor. E agora eu quero ir longe, vamos viajar agora até Aracaju e ouvir um outro professor, nosso querido pastor Lázaro. E o pastor Lázaro vai nos falar o seguinte, vitória sobre o sofrimento é possível quando compartilhamos com os outros e desenvolvemos relacionamentos. Nisso também nós temos alegria. E eu gostaria que o pastor Lázaro falasse um pouco sobre isso. Graças e paz, minhas irmãs e meus irmãos. Alegria estar aqui com vocês. Me foi pedido para comentar o tópico 5 da lição, Vitória apesar do sofrimento, baseado na epístola de Paulo à igreja de Filipos. E o título é a Vitória apesar do sofrimento. E no tópico 5, Paulo chama a atenção para a vitória sobre o sofrimento quando desenvolvemos relacionamentos. Interessante isso. A vitória sobre o sofrimento é possível quando compartilhamos com os outros
e desenvolvemos relacionamentos. E ele cita, o autor da revista, cita o versículo 25 do capítulo 2 da carta aos Filipenses, que diz assim, palavras do apóstolo Paulo: contudo, penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Os irmãos e irmãs sabem que Paulo estava preso. Possivelmente essa foi a última prisão de Paulo. A partir daí ele foi executado pelo Império Romano, há quem diga isso. E Paulo escreve essa carta, tem algumas coisas interessantes, né? Os irmãos sabem disso. Ele estava preso, Paulo escreve isso preso, e escreve essa carta que é um convite à alegria. A carta aos Filipenses é chamada de a carta da alegria. Então, Paulo escreve isso e escreve para os irmãos enfrentarem os sofrimentos, né, o mundo hostil que aquela igreja nascente estava experimentando. O ambiente onde os irmãos estavam desfrutando, experimentando a sua vida cristã, naquele contexto era de muita oposição, um terreno muito hostil, e Paulo escreve celebrando a alegria do discipulado de Jesus, a alegria de viver com Jesus, a discipulado dos cristãos. E nesse versículo 25, ele nos ensina que nós vamos enfrentar os sofrimentos desenvolvendo e compartilhando a vida, né? Compartilhando com os outros os nossos sofrimentos, desenvolvendo relacionamentos. E aí eu destaquei algumas coisas aqui da revista. Primeiro é quando ele fala desse chamado, né? Compartilhe a sua dor. Compartilhe a sua dor. Por que é necessário isso? Porque na fé cristã ninguém sofre sozinho, né? Não é verdade dizer que um cristão, uma cristã, um discípulo, uma discípula de Jesus não vai passar por sofrimento. Isso não é verdade. A vida, ela apresenta desafios, não tem como não sofrer. O próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, e aflições serão dos mais diversos modos, desde oposições por conta da nossa fé, oposição fora de casa, oposição dentro de casa, até os males que alcançam a todas as pessoas. Ou seja, ser discípulo de Jesus não é garantia de que não vamos passar por sofrimentos. Não é isso. A Bíblia não nos garante isso, né? O que a Bíblia nos garante? Dentre as muitas coisas que a Bíblia nos garante que para a gente enfrentar o sofrimento, uma delas é que nós teremos amigos e irmãos para nos ajudar diante das adversidades da vida. Então, a primeira coisa que eu destaco. A segunda é o seguinte, que a resposta de oração em um momento de aflição, muitas vezes virá através da vida de um filho e filha de Deus. Então, você pode estar passando por um momento de dificuldade na sua vida e pedir para que Deus te ajude de alguma forma, que Deus te socorra, mas quando você escolhe viver sofrer sozinho, né, passar por aquela experiência sozinho, você está perdendo a oportunidade de ser abençoado por um filho ou filha de Deus. E certamente Deus usa seus filhos e filhas para ajudar-nos no momento de dificuldade. Né? Tem um texto de Paulo em Romanos 12, versículo 15, que ele diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E se a gente voltar lá no Gênesis, e eu concluo com isso, se a gente voltar lá no Gênesis, a gente vê que nos atos criativos de Deus, o primeiro momento que aparece que algo que não é bom na criação é quando Deus percebe que Adão estava sozinho. É interessante isso, presta atenção. Do primeiro ao sexto dia, a conclusão de tudo é Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. No final, no sexto dia, e Deus viu que era muito bom. A primeira vez que na Bíblia aparece algo que não era bom era o fato de Adão estar sozinho. E é por isso que Deus cria Eva. Eva, para Adão, não era apenas a sua esposa, mas era alguém com quem ele compartilharia a sua vida e desenvolveria relacionamentos. Por quê? Porque Deus, apesar de ser o tudo para nossas vidas, ele nos fez com a necessidade que ele não pode suprir. Interessante. Ele nos fez com a necessidade de nos relacionar entre nós mesmos. Então Deus está acima, toda a criação estava abaixo, mas Deus criou a Eva para corresponder a Adão face a face. Face a face. Porque Deus nos fez seres de relacionamentos. Deus nos deu uns aos outros. Porque muitas vezes o Deus eterno usará a vida de seu irmão, da sua irmã, para suprir a sua necessidade.
É por isso que na caminhada cristã nós nunca estamos sozinhos, sempre compartilhamos das nossas vidas. E essa é uma forma que o Senhor nos deu para lidar com as adversidades da vida. Por isso, o estímulo aqui é que você desenvolva relacionamento, desfrute de uma espiritualidade onde você construa uma aproximação tão profunda, tão intensa, que as suas alegrias sejam celebradas pelos seus irmãos e as suas tristezas também sejam choradas junto com irmãos e irmãs de caminhada. Celebre com os que celebrem, chore com os que chorem. Esse é o lema da caminhada cristã. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero agradecer ao pastor Lázaro por seu apoio, por sua ajuda, por sua brilhante participação em nossa escola bíblica dominical. Muito obrigado, pastor Lázaro. Para concluir, eu queria apenas ler aqui um trechozinho da revista do autor. Quando sofrer, avalie seu sofrimento, a natureza de sua dor. Seu sofrimento está relacionado à sua fé ou à sua negligência? Seu sofrimento, choro e dor são por causa do Evangelho ou por suas ambições pessoais e negligências? Quando este sofrimento vier, não se esqueça de transformar dor em semeadura para o avanço do Evangelho e exaltar o senhorio de Jesus. O que fazer para viver a vitória sobre o sofrimento? Entenda que o sofrimento é algo natural na vida humana, faz parte da nossa natureza humana, apenas na glória que nós não vamos sofrer. Saiba diferenciar sofrimento por negligência, erro ou natural, com sofrimento por fidelidade ao Evangelho. Em qualquer tempo, nunca esqueça que Deus cuida de você em toda a sua caminhada. Meus irmãos, é isso que nós devemos imaginar, isso que nós devemos meditar e refletir. O sofrimento faz parte da nossa natureza humana. Uma coisa é o nosso sofrimento pela luta pelo Evangelho, e outra coisa é o sofrimento por negligência, por erro, por não querer escutar a palavra de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos dê um ótimo domingo, e que o povo de Deus diga amém. Um grande abraço a todos.